Evangelho de Marcos, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 1. A palavra de Deus nos diz o seguinte, igreja. Voltou-se Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai Santo, nesse instante, nós abrimos os nossos lábios e dizemos: só a Ti a honra, a glória, o poder. Te exaltamos, Senhor, porque só Tu és digno, ó Pai, de todo o nosso louvor e adoração. Porque só ao ler a Tua palavra, já sentimos a Tua doce presença, Senhor. Pedimos que nesse instante, na exposição da Escritura Sagrada, o Senhor nos encha com Teu Santo Espírito, ó Deus, para que cada um de nós que entramos nessa noite, venhamos entender plenamente o objetivo da Tua palavra na nossa vida nessa noite. E que saiamos daqui impactados, consolados, fortalecidos pelo poder da Tua santa palavra. Fala conosco, Senhor. Precisamos muito, ó Pai, da Tua assistência, do Teu auxílio em favor da nossa vida, ó Deus. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode se sentar. Meus irmãos, nós acabamos de ler uma passagem dentro da palavra de Deus, uma das passagens pela qual Jesus deixou um grande legado, um ensino para nós. E nós vemos nas Escrituras, meus irmãos, que o modo pelo qual mais o Senhor Jesus utilizou para falar à sua igreja, para falar ao homem, foi através das parábolas. E essa parábola que nós lemos, que é a parábola do semeador, e para alguns estudiosos, eles chamam como a parábola dos solos, a parábola dos terrenos, foi uma das parábolas de maior relevância, porque justamente nessa parábola, e os irmãos vão ver
no decorrer do sermão dessa noite, Jesus ali destinou este momento ali para admoestar os discípulos, os seus discípulos, aqueles que estavam próximos dele, acerca de como seria uma conduta que os levaria a realmente estar totalmente integrados com as coisas do reino, com a eternidade de Deus. E a parábola do semeador, igreja, para que a gente possa entender aqui nessa noite, ela trata aqui, os irmãos vão ver, que Jesus ele utiliza aqui solos, terrenos, tipificando ali 4 tipos de pessoas, ou até mesmo 4 tipos de reações ao Evangelho. Os irmãos vão ver durante esse sermão que, de fato, nós vamos aqui nessa noite não só aprender, nessa parábola, os 4 tipos de pessoas que há no meio da igreja, 4 tipos de pessoas que há na sociedade aí fora, no nosso convívio diário. Vamos ver 4 tipos de reações que as pessoas têm a esta palavra, ao Evangelho de Jesus. Mas principalmente, nessa noite, essa palavra vai servir como um teste para cada um de nós que aqui estamos, se realmente somos salvos em Cristo Jesus ou não. É uma noite, meus irmãos, em que nós vamos ser colocados, como se cada um de nós aqui, vamos ser colocados diante de um espelho, para olharmos para dentro de nós e fazermos uma autoanálise. Será que sou salvo? Será que, como a própria palavra diz, se esta noite Deus pedir tua alma, o que tens preparado, para quem será? Se hoje, meu irmão, minha irmã, Deus te recolher, por qualquer que seja o motivo, você herdará uma eternidade com Deus? Porque nós sabemos que há uma eternidade com Deus e uma eternidade no inferno também. São 2 eternidades que estão à disposição das pessoas. E nós vamos ver, meus irmãos, que realmente esses 4 tipos aqui de pessoas que vamos ver estão muito presentes no nosso cotidiano, nos nossos dias. E nós vamos tratar aqui nessa noite quais são essas 4 tipos de pessoas. Mas perdão, irmãos, vamos dar continuidade. Então nós vamos entender, irmãos, nessa mensagem, quais são esses 4 tipos de pessoas. Mas para isso a gente precisa entender o contexto da parábola. O que a parábola estava querendo dizer aqui. Então a Bíblia relata que a figura aqui de um semeador e a figura da semeadura, da semente, do plantio. Então nós entendemos, irmãos, que o semeador aqui, a palavra fala que é o evangelista. É aquele que traz a mensagem da cruz. É aquele que traz a mensagem da salvação em Deus. Nesse contexto aqui, Jesus, o próprio Jesus, ele era esse evangelista. Era aquele que estava trazendo uma palavra de boas novas, uma palavra ali de esperança. E aqui nessa passagem, eu quero que os irmãos acompanhem comigo no versículo 13. Jesus aqui, ele inicia, meus irmãos, este sermão ali, essa parábola do semeador, chamando a atenção dos discípulos. Quando ele diz aqui no versículo 13, ele perguntou aos discípulos: não entendeis esta parábola?
E como compreendereis todas as parábolas? Mas, irmão, essa parábola do semeador, ela era tão importante, ela era tão relevante, que aprove Jesus, quando ele acabou de explicar, ele novamente utiliza mais um período ali para dizer aos discípulos, admoestando eles, olha, se vocês não entenderem essa parábola, vocês não vão entender as outras. Então é necessário que vós possais entender aquilo que eu estou dizendo. E aqui, meus irmãos, nós vemos que o semeador era Jesus. A semente aqui se trata da palavra de Deus. A palavra que realmente penetra no coração da pessoa, do homem, daquele que teme ao nome de Cristo. E os terrenos, que a palavra cita aqui, é tipo do coração do homem, do nosso coração, da forma que reagimos a essa palavra. Então vamos passar agora o primeiro tipo de pessoa, que está descrito aqui no versículo 4. Olha o que a palavra diz, irmãos. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Aqui, meus irmãos, a palavra está falando aqui de um tipo de um solo, que é um solo duro. Um solo aqui que aonde a semente cai, ela não se desenvolve. É um solo que, quando é plantada a semente, quando é jogada a semente ali, não há o recurso para que ela cresça. Ao contrário, aquela semente ela não floresce, ela não dá fruto. E que tipo de pessoa o Senhor Jesus estava querendo apontar aqui nesse tipo de terreno? É o tipo da pessoa, igreja, indiferente à mensagem do Evangelho. Irmãos, hoje vemos que há pessoas hoje totalmente indiferentes àquilo que Deus tem falado através da sua palavra. A pessoa entra e sai da igreja e ela não consegue absorver a mensagem. A mensagem, ela é até audível e até traspassa a alma dessa pessoa, porém ela não transforma, porque a mensagem se tornou algo indiferente na vida dessa pessoa. Ou seja, ela vem ao culto, ela ouve um bom sermão, ela entende até a palavra, porém ela é indiferente. Ela sai ali e as práticas continuam, os mesmos pecados, as mesmas condições, nada muda. Ou seja, a pessoa ela é totalmente indiferente. Ou seja, a palavra de Deus, igreja, ela não causa nenhuma reação na vida da pessoa. Não há transformação, não há arrependimento. Meus irmãos, o culto para essa pessoa, esse tipo de pessoa, desse terreno aqui que Jesus falou, o culto é só um evento social. Ele vem para cumprir um compromisso social, de vir ao domingo à igreja e de ir embora e está tudo certo. Mas a palavra, ela não causa transformação verdadeira. Meus irmãos, e uma pessoa que tem esse tipo de terreno duro, como a palavra fala aqui, que uma parte caiu à beira do caminho, porque era um solo rochoso, duro, essa pessoa não tem abertura para que a palavra ela venha penetrar no seu coração. Ao contrário, ela é uma pessoa de dura cerviz. E o que a palavra quis dizer aqui, igreja, quando e vieram as aves e a comeram? Porque quando, meus irmãos, uma semente ela não frutifica, ela não prospera, a semente fica ali em cima do solo ali, ó. E o que acontece? A ave vem e tira, rouba. Essa ave aqui, meu irmão, para uma pessoa indiferente, é o adversário que faz isso. Se a palavra de Deus ela não entra no seu coração, irmão, você pode ter certeza. O diabo, o adversário, ele é perspicaz para pegar essa boa semente que não foi penetrada no seu coração e transformar em algo ruim para você.
em situações que te distanciam de Deus. Essas aves aqui, irmãos, que ali comeram a semente ali, que não foi colocada no solo, que não penetrou, que não gerou frutos, houve esse prejuízo. Justamente porque é uma pessoa indiferente, ou seja, ela ouve, ela entende, mas a palavra não surte nenhum efeito para ela. Segundo tipo de terreno ou solo, ou segundo tipo de coração que nós vamos tratar aqui nessa noite, está descrito aí no versículo 5. Acompanhe comigo, igreja. Olha o que a palavra diz. Outra semente, outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. E saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Meus irmãos, aqui nessa passagem, nesse segundo aspecto aqui, nesse segundo tipo de pessoa que tem no nosso meio aqui, que tem no meio da sociedade, esse tipo de pessoa é o tipo de uma pessoa entusiasta, é uma pessoa impulsiva. O que é isso, irmão? É o tipo de pessoa, é o tipo de coração, igreja, que ele se abre rapidamente. Ouve a palavra, não tem dificuldade nenhuma. Aparentemente, você olha para essa pessoa, você fala, não, é uma bênção. Ele aceitou Jesus, ele quer ter uma vida nova, ele quer ter uma vida transformada. Só que, meus irmãos, passa pouquíssimo tempo. Essa pessoa ela já se desanima na caminhada. Qualquer luta, qualquer provação já é motivo para ela abandonar a fé. Qualquer motivo é motivo para que ela desanime na caminhada, se entristeça e não sirva mais a Cristo. É o entusiasta, é o impulsivo, é aquele que ele tem uma chama no primeiro momento, ele se alegra no primeiro momento, mas é uma alegria passageira. Aqui mostra uma pessoa, irmão, que não foi convertida. É uma pessoa que não aceitou Jesus verdadeiramente. E por que que Jesus ele usou esse termo aqui, um solo rochoso? Não é isso? Um solo rochoso. Porque o solo rochoso, irmãos, ele parece ser bonito por fora. Ele tem uma camada bem fina ali por cima. Só que quando a semente cai num solo como esse, irmãos, por baixo dessa parte rochosa, só há pedras. Não há como a planta crescer. É algo só aparente. O solo rochoso aqui é algo que é só visível por fora, mas não dá frutos. Ou seja, uma semente que é plantada em pedras, meu irmão, ela pode até crescer aparentemente, mas vai chegar um momento, como o próprio Senhor Jesus disse aqui, ó, que o sol vem, a queima, e porque não tinha raiz, se seca. Ou seja, um crente sem raiz, irmão, ele é um crente simplesmente entusiasta. A luta vem, o sol causticante da luta diária, ela vem sobre a sua vida, irmão. Só que quando o sol vem, se você não for um crente que tiver raízes profundas no Senhor, logo você desanima. Ou seja, você tem um crescimento falso. Você se trata de um falso cristão. Ou seja, você, para a sua família, para as pessoas que estão à sua volta, você até se aparenta ser um crente em Jesus. Mas na verdade você é um crente sem raízes. Não há um crescimento saudável. Ou seja, você cresce por um tempo, passa uma semana, você já está vivendo toda uma vida pecaminosa, toda uma vida de erro, toda uma vida de mentira. Ou seja, não houve transformação. Ou seja, um crente entusiasta, impulsivo, vive do momento. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou bem assim. Hoje eu creio em Jesus, estou firme em Jesus. Amanhã não sei se eu vou servir a Jesus. Pois bem, igreja, vamos para o terceiro tipo de pessoa. A palavra fala aqui no versículo 7. Acompanha comigo. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Aqui, meus irmãos,
nesse terceiro tipo de solo, mostra claramente um terceiro tipo de pessoa que tem no nosso meio e que nós vamos ver no meio da sociedade, que é o tipo de uma pessoa dividida. O que é isso, meu irmão? É uma pessoa que está com um pé na presença de Deus e outro no mundo. É uma pessoa que não se decide. É aquele coração que é dividido, ou seja, ele está a cada dia num lugar. É uma pessoa bipolar, vive uma vida dupla. Há dias que ele ora a Deus, que ele busca a Deus, que ele tem comunhão com Deus, mas há dias que ele está totalmente voltado no lamaçal do pecado. É uma pessoa dividida, é uma pessoa que não tem realmente uma constância na presença de Deus, porque realmente ela não teve uma definição de vida. Meus irmãos, vemos isso claramente hoje no meio da sociedade, inclusive no meio da igreja. Pessoas divididas, pessoas que não se definem na presença de Deus, têm uma fé fraca, uma fé frágil, é uma pessoa dividida. E aqui ele usa o termo que foi um terreno ali, uma semente que foi plantada em espinhos, igreja. O espinho aqui que a palavra está querendo dizer, irmãos, é uma erva daninha mesmo. É algo ali que é plantado do lado e que faz a planta ser sufocada, ela não cresce. É algo ali que atrapalha o crescimento da planta, do terreno, solo ali. E a palavra deixa claro, este terreno, esse coração não dá fruto. Não dá fruto. Meus irmãos, então, para nós recapitularmos aqui, até esse momento aqui Jesus falou 3 tipos de terreno. De pessoas que são indiferentes ao Evangelho de Cristo, de pessoas que são simplesmente entusiastas, impulsivos, e falou aqui de pessoas divididas. Até um instante, Jesus aqui apontava para pessoas que viveriam uma eternidade no inferno, distante de Deus. Meus irmãos, e a palavra nessa noite é para realmente, como eu disse no início do sermão, para que nós pudéssemos olhar para dentro de nós. Porque um momento, meus irmãos, é um momento importante que estamos vivendo. E às vezes a igreja, os irmãos, a sociedade, o mundo aí fora, não está se atentando para isso. E sabe qual momento é esse, querido? Jesus está às portas, Ele vai voltar. E as pessoas estão vivendo do mesmo jeito, como se nada estivesse acontecendo. Fazendo planos para o futuro. Investindo em bens para essa vida. Investindo as suas forças, o seu tempo, o seu ânimo. Tudo para esse tempo que vivemos agora, que é passageiro. Só que, igreja, nós estamos vivendo um momento da volta gloriosa de Cristo, aonde esta mensagem do Evangelho tem sido pregada nesse momento em todo o mundo. Para dizer a você, irmão, arrepende. Coloca a sua vida em ordem. Não seja, meu irmão, indiferente a essa palavra. Não seja um irmão simplesmente entusiasta, impulsivo, que um dia você aceita de coração aberto a palavra e outro dia você já não quer mais compromisso. Meu irmão, não seja dividido com um pensamento lá no mundo um dia e no outro dia um pensamento nas coisas do Senhor. Não é isso que Deus quer para nós, igreja. Mas Deus quer nessa noite aqui, a cada um que aqui entrou e os nossos irmãos que estão nos vendo, que nós sejamos a 4ª pessoa que eu vou falar aqui agora, que está descrita, meus irmãos, no versículo 8. O quarto terreno, que é tipo de um verdadeiro servo em Cristo, de um homem que realmente olha para a eternidade de Deus, de um homem que realmente se converteu a Cristo, aceitou a Ele de todo o seu coração. Olha aí, irmãos, acompanhem comigo. Versículo 8, outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um.
Meu irmão, um verdadeiro salvo em Cristo. Por isso que eu falei no início do sermão, que hoje era um teste para a sua salvação. Você tem certeza de salvação, irmão? Hein? Se Jesus voltasse hoje, te recolhesse, te buscasse, você tem certeza que você vai herdar uma eternidade com Ele, irmão? É uma pergunta tão séria, né? É uma palavra que às vezes nos coloca na parede, nos confronta. Mas, meus irmãos, o Evangelho é justamente isso. É para nos confrontar. E para que nessa noite nós possamos realmente nos arrepender, realmente colocar a nossa vida no altar de Deus e dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu quero ser um terreno que dê fruto, e fruto para a glória do Teu nome. Será que podemos dizer isso, igreja? Um verdadeiro salvo, ele dá fruto. Ele não é um terreno que está plantado no meio dos espinhos. Ele não é um terreno que está plantado à beira do caminho. E muito menos um terreno que está num solo rochoso, que vive só de aparência. Meus irmãos, nós não podemos realmente ser homens e mulheres que vivam de aparência. Ou seja, eu tenho uma vida de um jeito perto de pessoa X. Na outra eu já vivo outra vida, outra circunstância. Na igreja eu sou uma pessoa, no trabalho eu sou outra, na rua eu sou outro. Essa palavra nessa noite, meus irmãos, é uma palavra de alerta. Porque nessa noite há um desejo de Deus, através da sua palavra, que cada terreno aqui, ou seja, cada coração que aqui entrou, e o versículo que o pastor mesmo leu no início aqui do nosso culto: aonde está o seu coração, irmão, está o seu tesouro. E a pergunta que eu faço: aonde está o seu tesouro, irmão? Onde está? Qual é a sua maior riqueza? Qual é aquilo que você coloca como primordial na sua vida? O que tem sido mais importante para você, irmão? O quê? É o momento agora que você, irmão, feche seus olhos, na sua mente, no seu coração. Faça essa pergunta para si mesmo. O que tem sido mais importante para mim? Qual é o meu tesouro hoje? O que tem sido primordial na minha vida? Meus irmãos, no início dessa pregação eu disse que essa noite era uma noite de salvação na presença de Deus. A palavra aqui, meu irmão, não é para te constranger, não. A palavra aqui, irmão, não é para te colocar com medo, não, não. Esta igreja não pratica teologia do medo aqui, não, irmão. Essa palavra é de esperança para você, sabe para quê? Porque o Senhor quer que você herde uma glória com Ele, uma eternidade com Ele, que você seja um salvo em Cristo Jesus, irmão, e que você tenha realmente uma vida eterna para todo sempre com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que Ele quer, irmão. Ele está às portas, e Ele diz aqui no versículo 9, acrescentando, e acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meu irmão, se você está ouvindo essa mensagem, e se realmente ela ardeu no seu coração um temor de dizer ao Senhor: Senhor, eu não quero ser indiferente a essa palavra. Eu não quero, Senhor. Se até hoje eu fui indiferente a essa palavra, Senhor, a partir de hoje eu não quero ser mais. Senhor, eu quero sair dessa noite transformado pelo poder dela. Senhor, eu não quero mais tratar essa palavra simplesmente como um sermão de domingo. Eu vou no culto, volto e nada acontece. Não, meu irmão. A palavra de Deus tem poder para transformar a sua vida. Essa palavra aqui, irmão, ela transforma corações, ela muda história, sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que ama a sua vida. Meu irmão, você é um entusiasta até hoje? Hã? Você recebe bem, você gosta de vir na igreja, você gosta de participar.
Você gosta, irmão? Você gosta de estar aqui no culto de domingo? Você ouve os louvores aqui, acha bonitos os louvores? Você se sente bem aqui na igreja? Glória a Deus, irmão. Você é muito bem recebido. Só que o desejo de Deus, meu irmão, que você simplesmente não seja um membro de uma igreja A, B ou C, mas que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Não no livro de um hall de membros. Não, irmão. Isso é pouco. O que Deus tem para você é muito mais. É uma glória eterna com Ele para todos sempre. Oh, meu irmão. Se essa mensagem não te impactar, se essa mensagem não te mover, nada mais vai te mover mais. Para quê? Para você não ser um crente dividido. Um crente dividido. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu quero dizer para os irmãos nessa noite, Deus quer que você, meu irmão, seja essa terra aqui, ó, terra boa, que dá bom fruto e que produz a 30, 60 e a 100 por um. Sabe o que o Senhor Jesus quis dizer aqui, irmão? Cada um vai dar um fruto para a glória dele. Você que está aqui, às vezes sua história até aqui foi uma. Às vezes você entrou aqui numa condição, vivendo uma certa situação na sua vida. Eu não sei a sua história, irmão. O que aconteceu até agora, o que deixou de acontecer, se você é um religioso ou não, se você é de uma igreja ou não, se você nasceu numa igreja ou não, não importa, meu irmão. Hoje é noite que Deus quer fazer novas todas as coisas. Sabe para quê? Para que você venha ouvir a voz do Espírito Santo. Ouvir. Quem tem ouvidos, ouça. E você venha dar fruto. Fruto que vai a cada dia declarar e dizer: eu sirvo um Jesus que é o Rei da Glória. Eu sirvo um Jesus que é um Rei todo-poderoso. Eu sirvo um Jesus que um dia desceu neste mundo, morreu, foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E Ele é realmente o Jesus da glória. Que abençoa a sua igreja e que diz nessa noite: deis fruto, igreja. Crente, servo em Cristo Jesus, ele precisa dar frutos. E que essa palavra, irmão, nesse momento ela possa ficar no seu coração. Como eu disse, Jesus aqui estava falando sobre as coisas do reino, da eternidade dele. E nós nessa noite não temos interesse algum que não seja a glória eterna com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você nessa hora, irmão, ouça o que o Espírito tem dito à igreja. Coloque sua vida em ordem. Seja um coração que dê fruto. Seja um coração para a glória de Deus. E com certeza, você vai poder dizer com toda a sua alma e com todo o seu coração: eu sirvo um Jesus que é o Rei da Glória.